Queria-lhe perguntar em primeiro lugar qual é, ou porquê que aceitou este convite do Festival das Migrações, se mais por uma questão ligada à literatura ou às comunidades portuguesas, ou as duas coisas em conjunto. Foi um pouco as duas coisas, mas efetivamente eu costumo ter muitas ações junto da comunidade portuguesa ou então de comunidades de língua portuguesa. Portanto, entendo que, como jornalista da RTP, também tenho esse papel de embaixador, de certo modo, não é? E portanto, costumo comparecer nestas iniciativas. Também tem essa alma de imigrante, não é? Viveu em Moçambique, Portugal, Macau, Colombo. Pois, em Portugal, em Moçambique não foi bem como imigrante, quando nasci lá, não é? Mas, enfim, eu realmente, uma parte importante da minha vida passei fora de Portugal, de modo que compreendo bem o que é viver fora do país e as dificuldades que existem, sendo que hoje me parece mais fácil do que era antigamente, porque as pessoas têm a televisão, têm a internet e conseguem estar muito mais ligadas ao país do que acontecia antigamente, em que recebíamos um jornal que vinha de Portugal com uma semana de atraso e era a única comunicação que tínhamos. Vendeu até agora mais de 1 milhão de livros, se não estou enganado, em 20, já creio que 20 línguas, as traduções. Tem mais sucesso José Rodrigues dos Santos no jornalismo ou na literatura? Porque é conhecido pelas duas vertentes. É difícil dizer, também é difícil dizer o que é esse sucesso, não é? Portanto, mas que é um facto que a maior parte das pessoas que me interpelam na rua em Portugal é por causa dos romances. Aqui, por exemplo, no Luxemburgo já é por causa um bocado mais da televisão, embora também haja muitos leitores, mas em Portugal... Como é que as pessoas o interpelam, designadamente aqui? Como se me conhecessem, não é? Depois que me conhecem, depois vêm todos os dias, não é? Porquê que escolhe, ainda regressando à questão da literatura e dos seus livros, porquê que escolhe a espiritualidade e a religião tão frequentemente? Isso é uma razão? É por ser cristão? É por algum... Não sou uma pessoa religiosa, não. Acho que são temas interessantes e que refletem várias interrogações que nós temos enquanto seres humanos, mas é verdade que, abordando essas questões, eu também não me restringo a elas, também vou muito para assuntos da história, que também parecem bastante relevantes. Eu acho que os portugueses têm um defeito que é de não contam bem as suas histórias, e eu acho que é um problema que existe na literatura portuguesa. Portanto, é um país com uma história extraordinária, mas que não a conta. Os seus escritores não a contam, não é? Porquê? Não sei, ou porque não a sabem contar, ou porque não lhes ocorre que a história realmente é extraordinária, de modo que eu, no fundo, preencho um bocado esse vazio que às vezes se instala, não é? Quando fez-me confusão a Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito que afetou todas as famílias em Portugal, e descobri que não havia um único romance publicado. Já ouvi dizer que havia um tal que terá sido publicado, mas até eu publicar a Filha do Capitão nunca tinha sido que eu conhecesse publicado nenhum romance. Alguns ensaios sim, ou crónicas de oficiais que lá estiveram, de modo que esse era um espaço que estava por preencher. Ainda regressando a este aspecto, a Igreja Católica fez uma crítica arrasadora a um dos seus livros, O Último Segredo. É uma adversária para si? Não, de maneira nenhuma. Aliás, nem percebi bem porque é que eles não gostaram. Ou melhor, porque é que eles se empertigaram tanto? Porque o livro nem fala da Igreja. É um livro sobre a figura de Jesus, não é? E que eu saiba, Jesus não é o Rato Mickey. O Rato Mickey pertence à Disney, mas Jesus não pertence à Igreja, não é? Quer dizer, é uma figura universal e as pessoas podem falar, presumo eu, como lhes apetece, não é? Mas há ali um sentimento de posse que não se justifica, mas que efetivamente existe e que parece ser explicado isso. No entanto, a Igreja nunca desmentiu. Não. O que é interessante é que a Igreja nunca desmentiu nada do que eu digo no meu livro. Diz que não gostaram de ler, muito bem, mas há alguma mentira? Pois, isso é que não há nenhuma afirmação nesse sentido. Não foi explícita tornada. Não, obviamente porque não há nenhuma mentira, não é? Esse é que é o problema. Noutro plano profissional, mas na sua área do jornalismo, a RTP tentou despedi-lo e fazendo a ligação com a questão, num dado momento, por uma razão específica, que teve a ver com uma correspondente e ida para Madrid, etc., os concursos, quando era diretor de informação. É também, ou aqui, se não a Igreja, uma adversária, a RTP foi, ou em algum momento, uma adversária para si? Não, a RTP não, foi algumas pessoas na RTP, repare. A lealdade com uma empresa não é com um administrador que comete uma ilegalidade, é com o estatuto da empresa. Portanto, quem estava em violação, quem era adversário da empresa era o próprio administrador, que estava a atuar à margem da lei, da ética, das regras da empresa e do próprio estatuto da empresa, não é? E, portanto, quando eu critiquei,
Eu não estava a criticar a empresa, estava a criticar um administrador que desrespeitou a empresa e as regras morais, éticas que devem conduzir quem está à frente de uma empresa como a RTP. Concorda no essencial ou em parte, ainda mantendo-nos na questão da RTP, com a reforma que o Governo está a propor neste momento? Eu não me pronunciei sobre isso, porque é uma matéria de âmbito político e, portanto, como eu tenho que o noticiar, evito comentar. Regressando mais a si e à sua carreira, ao seu trajeto, a emissão da Guerra do Golfo, célebre, celebérrima, que todos nós vimos, não é? E o ser repórter de guerra ou a BBC, qual destes aspectos, digamos assim, se não outro, o fizeram aquilo que é hoje, o José Rodrigues Santos? Pois, quer dizer, nós somos a nossa história, não é? E, portanto, isso faz parte, exatamente, faz parte da minha história, faz parte de mim, não é? Mas não se resume a isso. Portanto, mas é evidente que foram momentos importantes da minha vida profissional e que me marcaram e balizam quem eu sou. Mas nenhuma delas teve mais predominância naquilo que são as suas características hoje? Não, quer dizer, a predominância, de certo modo, até nem teve muita. O que teve é a predominância na percepção de mim, que é diferente. Não é? Portanto, eu era a mesma pessoa num dia, exatamente, era a mesma pessoa num dia e no dia seguinte continuava a ser a mesma pessoa, não é? Digamos, a percepção é que se alterou um pouco. A sua fleuma, que é também reconhecida, é uma característica de personalidade ou é uma aprendizagem de critérios jornalísticos da BBC ou de outras perguntas? Sinceramente não sei, tenho dificuldade em responder porque nem me considero uma pessoa fleumática, é possível que seja, mas nunca equacionei as coisas nesses termos. Portanto, eu sou eu, da minha maneira de ser, que tem a ver com os meus genes, mas também tem a ver com a minha educação, com a minha vivência, como é evidente. É também o jornalista, o pivô, muito conhecido e conhecido também por piscar o olho em algumas circunstâncias, no pós-desfiles de moda de Paris, por exemplo, ou de fazer uma cara, assumir a cara triste quando de facto noticia uma cara triste. Isso o que é que teria a comentar sobre isso? Quer dizer, o que se passa é que o jornal é apresentado por figuras humanas, não é? Quer dizer, eu evito ser um robô que está ali a despejar notícias. Eu estou a falar com as pessoas sobre os assuntos que ocorrem ao longo do dia ou que fazem parte da atualidade informativa e, portanto, também sou afetado pelas notícias que noticio, não é? De modo que, digamos, isso resulta de um ato humano de comunicação, não é? Porque senão era um mero robô, então nem é preciso estar lá e uma maquinazinha e fazia aquilo. José Rodrigues Santos, para terminar apenas e agradecendo-lhe muito, qual é a mensagem que diria assim, sintética ou mais ou menos sintética, aos portugueses do Luxemburgo? Que trabalham, que têm também umas suas circunstâncias, a sua realidade dura, difícil e progressivamente. Quer dizer, pronto, hoje em dia emigrar é sempre duro, não é? Mas eu acho que já foi mais duro do que é hoje em dia, devido justamente às comunicações que nos permitem mantermos em contacto, até podemos estar ao telefone por Skype a ver a imagem da outra pessoa como se estivesse na sala ao lado, não é? Podemos ver os noticiários, podemos ver os jornais através da internet. Eu, quando vivia em Inglaterra, não podia fazer nada disso. Mas nessa circunstância, a crise económica e o... Mas quer dizer, mas se a pessoa tiver emprego, tem emprego aqui, não é? Ou aqui, ou em Inglaterra, ou no Canadá, ou enfim, ou em Angola. Isso que eu acho mais importante que as pessoas têm que terem... Muitos desempregados também portugueses, sobretudo, são a maior cota no Luxemburgo, e portanto as coisas, e com a vinda progressiva de cada vez mais pessoas de Portugal devido à crise lá, há também um contexto especial agora. Bom, mas isso é uma, quer dizer, eu acho que não há soluções mágicas para isso, não é? Portanto, isto resulta do contexto que vivemos. Agora, eu também acho que as pessoas devem investir muito na sua educação, se são novas, não é? E se são mais velhas, devem investir muito na educação dos filhos, porque os estudos mostram que o desemprego atinge sobretudo as pessoas que têm menos qualificações profissionais, menos nível de escolaridade. E eu acho que é fundamental, muitas vezes as pessoas não fazem uma relação direta entre as coisas. Olha, eu lembro-me que há uns anos foi feita uma sondagem em toda a Europa em que se perguntava aos europeus como é que achavam que se enriquecia. E em toda a Europa a resposta foi através da educação. E Portugal foi o único país em que a resposta foi ganhando totoloto. Portanto, isso mostra que as pessoas muitas vezes não fazem a relação entre o nível de educação
e oportunidade de emprego e qualidade do emprego, não é? Portanto, essa seria a sua mensagem. A mensagem é: invistam nessa educação se são novos, se já não estão em fase de aprender, pelo menos nos filhos, não é? Têm que pôr os filhos em boas escolas, têm que lhes dar o apoio, se possível fazer ali o sacrifício e arranjar um explicador para complementar a escola. Tudo isso faz a diferença, entre ele depois, quando for mais velho, ir trabalhar para as obras, ou ele ser um médico, ou um arquiteto, ou um engenheiro e ter emprego em qualquer parte do planeta.